E aí, galerinha do mundo do rodeio, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Maziela! Let's go, girls! É isso aí, gente. Que alegria, que momento bacana que nós estamos aqui na realização de mais um projeto, né, Mar? Sim, olha, fiquem ligadinhos, se inscrevam, curtam, compartilhem, porque a cada semana vamos ter um episódio novo com convidados especiais. E vocês, meninas do mundo do rodeio, não podem perder, né? É verdade. E uma coisa que a gente sempre gosta de falar é que a gente não fica na frente das câmeras. Nós sempre trabalhamos nos bastidores. Mas como a gente sempre desafia as candidatas, as meninas que estão participando, né, Mar? Então agora é a hora da gente se desafiar também. Exatamente. E com certeza, né? O pessoal aí vai acompanhar a gente, porque vai ter muita risada, muita coisa legal, né, Mar? Muita fofoquinha. E disso a gente já sabe que vocês gostam. E hoje, nós já queríamos começar, estrear... Uma pessoa bem polêmica. Polêmica, muito. Né? Ela é tão polêmica que a gente já pode até soltar um spoiler. O que aconteceu, Mar? Ô, meu amigo, você quer mesmo que eu fale? Eu não, o pessoal quer. Gente, a pessoa só não esquece a cabeça porque é pendurada no pescoço. Mas fiquem calmos, a gente não vai atrasar, não vamos ficar incomodados com isso. Afinal de contas, não dá pra se estressar, né, gente? Não Vamos mesmo. lá. Ela sempre... Depois a gente fala dos títulos dela e dessa perfeição que ela tem de se atrasar. Mas hoje ela não só se atrasou, como ela esqueceu a faixa. Mas a gente tem uma representante aqui para nossa gravação. Pelo menos isso ela fez, né? É. Pelo menos. E vocês tomem cuidado, porque essa menina pequena já dá trabalho. Imagina quando crescer, viu? Com vocês, Tudo bom, cara? Tudo ótimo. Obrigado. Você literalmente está fazendo a estreia aqui com a gente. Pois é, né? Pois é. Você tomou o lugar da sua irmãzinha, né? É, porque ela esqueceu a faixa. Você faz isso, amiga? Sempre. Ô, Cá, você sempre tá com a sua irmã, né? Sempre, né? Eu sou um chaveiro. Se ela vai, eu tenho que ir. Tá certa. Você tem vontade de participar? Às vezes tem. É que às vezes quando dão nota 5, eu tenho raiva. A gente já gostou disso, gente, porque é literalmente sem filtro, tá? É sem filtro. Ô, Cá, uma coisa que você mais admira na sua irmã? É... Beleza 5. é. O que mais? E desempenho. Desempenho, Ela é uma pessoa olha. muito focada, muito determinada, Sim. né? Você ensaia com ela? Sim, eu tenho que gravar, porque se eu não gravar, ela não grava na hora. Ela te obriga? Aham. Sério? Sim. Amiga, eu tenho uma ótima advogada pra você, tá? Isso Você. daí, no caso. Isso daí é trabalho escravo, tá, amor? É proibido no Brasil. Ô, Cá, e quando a Camille tá na passarela? Eu já vi você chorando, já vi você torcendo. Você chora, você se emociona. Qual a E sensação? qual a sensação que você tem? É uma ação de medo, de raiva também, muito, e de felicidade. Ah, Principalmente quando ela ganha, É. né? Porque quando não falo o nome dela, eu já fico brava. Aí eu choro de Mas raiva. é porque fala por último, amiga. É. Com paz. É, porque a relaxa. rainha sempre é por último, né? É, exatamente. e se fosse para você falar para as meninas da sua idade que têm vontade de De participar. participar, né? O que É. você falaria? Corram atrás do sonho de vocês, né? Que se vocês querem, vocês têm que correr atrás. Olha. Ó, Ela aprendeu com a irmã dela isso. aprendeu, ela é Aprendeu, coach, né? né, gente? Ela é coach. E você que adora o ateliê, né? Ah, é verdade. É fã, viu, gente? Ai, amo. Sempre, gente. Se um dia eu for participar, eu vou estar toda semana aqui. Todo dia. Tomara que ela não participe. Vamos dar um É, tempo ali. vamos. E você já até aprendeu a colar umas coisinhas, né? Sim, né? Foi fazendo Porque no dia que eu vim roupas. aqui, eu tive que trabalhar. Trabalho escravo. Ela aprende rápido as coisas, né, gente? Ela aprendeu, gente. Gente, chegou a faixa não da candidata? A candidata Mas eu chegou. digo uma coisa, a gente tinha uma semana, um desafio e uma roupa nova. É. Então, colocamos todo mundo para trabalhar. Até a pequenininha. Até a pequenininha. Tá, obrigado. Obrigada, Obrigado pela meu sua amor. participação. Muito- E em breve você aqui com faixa, É, respondendo aos nossos quadros. Já sim. pensou? Ah, já, tá na minha cabeça, assim, achei. Manda um beijo ali pro pessoal. Beijo, Pede gente. pra eles Obrigado, viu? assistirem. Se inscrevam, que se vocês se inscreverem, eu vou na casa de vocês fazer vocês assistir, viu? Eita. Obrigada. Beijo. Isso, é a minha. Gente, e claro, né? A gente tá até chique, né, Mar? Sim. Isso aqui não aconteceria se não fossem vocês e os nossos patrocinadores. A gente Exatamente. queria agradecer, né, Mar? Sim. Primeiramente, a Jujuba Festas, que ela tá nos patrocinando com o nosso cenário lindo.
A Lumière, que, gente, mandou uma delícia de café, uns mimos aqui maravilhosos que dá água na boca. E a Perfil MKT, que está cuidando do nosso cenário, das nossas edições, das nossas artes. Eu quero agradecer imensamente, viu, gente? Sem vocês, isso Com também certeza. não estaria acontecendo, E né, lembrando amigo? que você também pode ser um patrocinador, tá bom? Entre em contato com a gente, vai ser um prazer divulgar vocês aqui. Bom, vamos falar um pouquinho da nossa convidada? Sim, a rainha do atraso, né? Dizem que ela chegou. Bom, vamos falar um pouquinho dos títulos delas, né? Ela já ganhou Cotia. Cotia, Tabuão, Embu. Cotia ela já ganhou também como musa, né? Não só como no mundo do rodeio, mas também uma musa de beleza, exatamente. Embu, né? Tabuão, Jandira. É isso aí. A bicha é correta, Vários títulos, várias faixas. E é um prazer começar, né, o nosso programa, o nosso quadro com ela. Sim, principalmente porque ela nos incentivou muito a entrar nesse projeto, ela nos apoia, nos incentiva. Eu sou muito grata a ela, né, amigo? Até porque isso aqui aconteceu nos bastidores. Numa ideia, num café, ela falou assim... Uma brincadeira, né? Não começam a gravar, porque vocês são muito engraçados. Não sei, talvez seja, Nossa, né? Bom, gente, e vamos receber a nossa primeira convidada do nosso pod. com vocês, Camille! Eu mesma cheguei. Bem-vinda! Oi, gente. Obrigada pelo convite, amei estar aqui. E eu fiquei no ouvido deles aqui, gente, para lançar logo esse projeto que eu já estava ansiosa. Obrigada, Cá, como a gente já disse. Cá. Se não fosse você, Helena. Não aconteceria, de verdade. É um desafio pra gente estar aqui na frente, fazer essas coisas. Mas estamos gostando, estamos curtindo. É um tempo, né, gente? A gente primeiro começa, depois a gente melhora. Exatamente. E falar em melhorar, você pode trazer muito isso pra gente, né? Porque você começou, ela começou assim de um jeito que ela não imaginava como seria, sem experiência nenhuma, e hoje é inspiração para muitas meninas. A gente gostaria que você contasse para as meninas como é que foi o começo da sua história, para que elas comecem a ter uma direção, porque por muitas vezes muitas meninas não se inscrevem porque elas não sabem nem por onde começar, né? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Que bem assim foi o meu caso, tá, gente? Eu literalmente não sabia por onde começar. A minha mãe sempre teve esse sonho de concurso. Sua mãe já participou? Não, mas eu sempre fui muito moleca. Gostava de brincar na rua. Enfim, gente, eu não sabia andar de salto, não sabia fazer uma maquiagem e colar uns cílios. E ela sempre ficou na minha cabeça. Aí apareceu o concurso de Cotia, que é a minha cidade, né? E ela ficou um mês, desde que lançou o concurso, pedindo para eu participar. E assim como a Má falou, eu não sabia por onde começar, né? Fiquei totalmente perdida. Chegou no último dia de inscrição, tomei coragem, depois de algumas pessoas me falarem, vai dar certo. Fui no último dia, me inscrevi e aí é onde começa. A gente não sabe por onde começa, né? Eu não sabia onde achar roupa, onde achar chapéu, bota, nada. Eu tava ali perdida, uma barata tonta, no meio de um monte de meninas experientes também. Isso em que ano? 2020. Foi no ano da pandemia. Inclusive o concurso aconteceu um dia antes de declararem a pandemia. E me deu, assim, certo receio, porque, como eu falei, eu não tinha esse sentido de mulher, assim. Eu era muito menina, eu tinha acabado de fazer 18 anos. 18, né? Então, para mim, foi uma novidade. Fui na pré-seleção, acredito que tinha 100 meninas. Uau. Eu nunca tinha colado um cílio, gente, eu me lembro perfeitamente nesse dia. Eu sofri para colar uns cílios, porque eu sabia que as meninas iriam de cílios todas produzidas. É porque na própria seletiva, né, cara, as meninas já vão mais produzidas, e elas já têm essa preocupação. E era uma pré-seleção, então a gente já sabia que ali teria uma desclassificação, enfim. Cheguei na hora, tinha muitas meninas experientes. Muitas. Eu acredito que 80% das meninas já tinham participado. E aí foi onde eu fiquei com mais medo. Que eu falei, caraca, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não sei desfilar. Nunca tinha pisado numa passarela. Então, para mim, foi muito... Eu fiquei com bastante medo. E aí... Mas você estava confiante? Não. Não? Não, nem um pouco. Eu já entrei achando que iria perder. Mas eu acredito que todas nós, a gente não entra 100% positiva, confiante, né? E com bastante medo. Né? Isso.
E aí desfilei, aconteceu a eliminatória, acredito que ficaram 30 meninas. E eu entrei. Minha mãe ficou muito feliz, isso na pré-seleção. Dali começa uma questão mais difícil, que aí você tem que se preparar. Né? E eu não tive essa preparação, eu não sabia quem recorrer. Na época era bem fechado, né? Você não tinha como pesquisar muito, ou inspirações. Hoje em dia você tem assessoria para você aprender a desfilar, e na época não tinha. E eu lembro que eu fui numa fazenda e esse rapaz ele fazia chapéu, cinto e bota. E aí eu falei, é isso, o concurso vai ser bem raiz. E aí eu conheci o Rogério, ele era um policial aqui de Cotia, e ele foi me direcionando, me levou nessa fazenda, a gente escolheu o chapéu bem raiz, a gente escolheu cinto e bota. Comprei uma calça branca, que foi o que foi pedido. Porque nessa época era camisa, né? Isso, era camisa. Não era o traje de gala, né? Lindíssimo como esse. E aí as coisas foram acontecendo. Consegui customizar, mesmo que simples, por não entender muito ou como que as meninas iriam. E o ano passado desse concurso, as meninas foram de gala. Então, a customização era uma novidade. E eu não sabia por onde começar. Então, acabei indo mais simples. Quando chegou no dia do concurso, que eu vi as meninas muito produzidas, aí eu confesso que me deu muito medo. Sim. Porque aí eu tive a certeza que não iria ser a minha vez. E além disso, gente, é uma coisa que eu não aconselho, tá? Ensaiem muito. Por eu achar que eu já não ia entrar e que eu não tinha chance, eu não ensaiei. Mas não recomendo. Eu já estava insegura e pelo fato de eu não ensaiar, eu fiquei mais insegura ainda. E aí chegou na hora, a gente tinha que entrar com algum objeto do mundo country e eu não entrei com nada. Porque eu não ensaiava, não sabia o que usar. Era obrigatório, cara? Não era obrigatório, era uma opção, né? Legal. Só que me deu medo, porque todas estavam. E aí eu vi elas coreografando lá no camarim e tudo mais, e eu falava, gente, eu não ensaiei. E aí teve até uma moça que falou, e aí, sua coreografia tá dando certo? Aí eu falei assim, eu não ensaiei nada, eu vou chegar na hora e eu vou ver o que eu faço. Eu tinha referências, eu via no YouTube. Lembrando que Cotia, assim, gente, todos são difíceis, né? Mas Cotia eu acho que é um dos mais desejados. Sim. Assim, né? Daqui da região é mesmo. E aí chegou a minha vez, né? Eu lembro que eu era a última da fila. No dia do concurso, a minha dupla desistiu por conta da pandemia, foi mesmo. E eu entrei sozinha no último segundo do segundo tempo. Eu tive que dar as caras e ir sozinha. E aí isso me deixou mais insegura ainda. Chegamos no momento de entrar, né? As meninas que foram antes de mim, eu analisei todas, afinal eu era a última, sempre por conta da altura. E eu falei assim, minha coreografia vai ficar péssima. Porque eu não ensaiei, todas fizeram várias coisas na passarela. Você foi pegando referência do que você estava vendo na passarela? Fui. Fazer a sua. Eu vi que uma pessoa entrou de costas e eu resolvi entrar de costas. Eu vi que uma tirou o chapéu no meio da passarela e girou e eu resolvi fazer o mesmo. Porque eu não sabia o que fazer. Para mim era só entrar, desfilar e pronto. E chegou minha vez, né? Como eu falei, entrei de costas, tirei chapéu, virei, tropecei, quase caí. Gente... Ela fez, gente. Eu queria falar uma coisa pra vocês. Eu olho, até hoje, me dá até nervoso de ver o meu desfile. Foi assim. A gente também ficou. A gente ficou. Gente, eu tropecei, eu quase caí. Eu não sabia o que fazer. Eu olhava para um lado, eu olhava para o outro, eu olhava para o jurado. Eu rodava, enfim, uma barata tonta. E eu já subi achando que eu não iria ganhar. Eu falei, isso aqui tá perdido, enfim. É isso. Coloquei isso na cabeça. Chegou na hora de chamar, eu desci com as meninas e tem até a Ju, minha amiga hoje. A gente começou a conversar e ela pegava na minha mão e falou, cara, vamos orar. E eu já assim, não tenho chance. Subi para tirar a roupa. Quando eu tava tirando a bota, chamaram algumas meninas que eu achava referência do ramo, que é a Nath Fernanda, que é a Dê, que é a Aline, que já tinham participado, já tinham ganhado várias faixas. Aí eu falei, se elas entraram como Miss, terceira e segunda, eu não pego rainha e muito menos primeira princesa, né? Ok. E aí foi chamar a primeira princesa. Bom, nessa hora eu já tava desanimada. Sim. Aí me chamou. Eu literalmente travei com uma bota no pé e a outra tirando, coloquei com tudo. Eu falei, eu não acredito. A gente também não. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Nem a minha família acreditava que eu tinha entrado. Porque, literalmente,
Acredito que eu tenha ganhado pela minha postura, mas não foi por desfile, tá? Comparado a outras meninas, eu estava bem simples. Então, eu acredito que tenha sido algo de mim mesmo, sabe? Sorriso que eu não deixei de dar, que é muito importante. E mesmo nervosa, ele prevaleceu. E aí, Literalmente rindo de nervoso. rindo de nervoso o tempo todo, o maxilar tremia. Mas fui chamada como primeira princesa, foi uma realização. A gente só pôde participar do rodeio depois de 2 anos, por conta da pandemia. Entraram mais 2 novas meninas. E aí aconteceu, gente, realizei esse sonho. Aí dizem que depois que a gente começa, a gente não para, E a né? gente, é verdade, as É pessoas verdade. não acreditam, mas é verdade, né? Cada vontade Sim, dá um ânimo, Sim, né? é que a gente aprende muita coisa. E Então, aí a a gente régua sempre vai quer ficar mais. mais alta. Mais alta. Porque você já começa a participar, você já tem experiência, Você já ganhou uma já faixa. ganhou uma faixa. E assim, pessoal, ela ficou em segundo lugar, porque vem a rainha, depois a primeira princesa. Então é uma ótima colocação. Na verdade, estar na corte, né, entre as 5, já é uma grande conquista, mas Sim. ela entrou com uma boa pontuação, né? Muito. Eu tive 2 pontos de diferença da rainha, por incrível que pareça, gente. Sério. Mas foi a realização mesmo de um sonho. Minha mãe ficou impactada. Meu pai chorou. Minha irmã, que estava aqui há pouco tempo falando de mim, ela chorou horrores de felicidade, tá? E foi incrível. Participamos do rodeio, como eu falei. E aí me joguei em vários outros concursos, né? Legal. E aí você conhece muita gente desse mundo, né? Muitas meninas que já participaram, cantores, né? Artistas Sim, aí que sim. teve o privilégio de tirar foto ou não em alguns momentos, né? E aí, claro, né? Ela já contou um pouquinho aqui da história dela, já falou um pouquinho, e a gente já vai para o primeiro quadro aqui, né? Pra já Não é, fazer. porque ela achou que, tipo, ia A gente ia ficar pegar o assim, Wesley, gente. Não, né? fiquem cientes, tá? Não vai ser esse papinho, não, tá, gatinha? Eu gosto do Esse- babado. Você gosta, né? A gente também. Nossa, E vocês viram que é de sangue, Você né? você quer contar a história, você quer falar da sua vida, Não, pro vai. seu Instagram. Você vai responder o que a gente vai perguntar. E pra gente começar, vamos chamar o nosso primeiro quadro, que é Coice ou Causos. O que vocês inventaram? A gente vai mostrar, Você você vai sortear alguns nomes aqui. Coice é literalmente se você dava Um coice. um coice na pessoa, pessoa. assim, tipo, Preciso literalmente. citar nomes. Fique à vontade. Fique à vontade. Ou se é aquela coisa que literalmente você aplaude. Pode pra essa pessoa. Então, vou ter alguns nomes aqui. Obrigado, equipe. Vão ter alguns nomes aqui. Você vai tirar. E aí você Vocês pode gostam falar do se é babado, coisa, né? se é Aham. aplauso. E se você quer falar alguma coisa pra essa pessoa também, fica à vontade. Eu vou falar de Tudo- toda, gente. Isso Que aí. isso? O que foi? Ué? Deixa eu ver que você Deixa a tirou. gente ver primeiro para começar. Começando bem, né? Pode tirar o nome Ai, dele, gente. você vai falar tá bom. Daqui, peraí, mostra Isso. que você tá vendo. Vou jogar fora. Arrepia. Pode não citar, se você preferir, ou só falar. Fique à vontade, Fique à tá? vontade, uma Não vou dar palco, Então tá mas bom. vamos lá. Coice, tá? Foi. Sem dúvidas, coice, muito coice. Tá bom. Quer ir no próximo? Não, Quer falar? vou falar um pouquinho. É uma pessoa que já participou de cortes comigo, tinha total admiração. Pra mim, desfila super bem. É uma pessoa, assim, que eu gostava bastante e acreditava eu que era minha amiga. E no concurso, a gente tem isso de achar que todas são amigas. É uma questão. E me decepcionou muito, acabei ouvindo muita coisa dela falando sobre mim, coisas que eu não esperava. Tivemos também um problema por conta de desfile. Ensinamos a mesma pessoa, acabou gerando uma fofoca ali, uma fofoca aqui. A gente não se entendeu. Teve um episódio que a gente chegou a se entender e conversar. Participei de um projeto dela e eu achei que estava tudo bem. E aí, no último concurso que eu participei, que foi em Gu, surgiram algumas piadas, alguns mimimis com provas, tá, gente? Eu não falo nada sem prova. Que é essa tal pessoa aprendendo com quem, né? Que a pessoa estava falando de mim, do meu desfile, porque para ela nunca foi algo bom, só que não tem que ser agrado dela, né? E eu acredito que se eu ganhei, eu acredito que tenha sido bom. E ela sempre falou muito mal do meu desfile, que eu rebolo demais, que eu não sei desfilar, que eu sou isso, que eu sou aquilo.
Então, é uma pessoa que merece coice. E a gente que não ia falar, que não ia falar, que não ia dar ibope. Imagina, né? Imagina! Nossa, tá bem soltinha, hein, Pronto, vamos gata? lá. A gente Você só quer uma começou. bebidinha misteriosa aí? ou uma Não, tá bebidinha? ótimo. Porque se der, né, aí piora. Vamos no Aí, próximo. vai. Próximo. Pô, gente, vocês estão me ferrando aqui, viu? Não. Hum. Hum. Vocês só colocaram pessoas que participaram de corte comigo? São pessoas do Pode meio, ser. pode Ou ser, não. ou não. Ela. Coice ou aplauso? Ela tá pensando. Hoje, aplauso. Aplauso. Aí. É uma pessoa que se afastou do mundo dos concursos, né? Não participa mais. Participei de 2 cortes com ela. É uma pessoa difícil de lidar, tá? Não vou negar. Mas é uma pessoa que já me apoiou bastante. Já conversamos muito. Já me aconselhou demais. É uma mulher vivida. Então, eu acredito que ela agregou bastante para mim nessa parte. E para mim foi uma pessoa especial em todos os concursos que ela entrou comigo, em parceria mesmo, em apoio, ela sempre esteve do meu lado. Legal. Você quer falar? Quero falar que a Bruna, eu falo que é uma pessoa difícil de lidar, porque a gente já teve umas É a discussões. Bruna Gasperassi. Bruna tá? Gasperassi. Mas já me apoiou demais, então eu gosto A gente bastante. lembra que até mesmo, eu acho que foi em Jandira. Jandira, ela torceu muito. Vocês participaram Dividiram até torcida, juntos, né? Foi, a gente dividiu torcida, usamos a mesma faixa, então foi um momento bem marcante e o apoio dela foi muito essencial, não só dela, mas como da família. Eu amo a filha dela, o marido dela também já me apoiou bastante e é incrível ter pessoas assim do lado. Bom, e que tenham mais pessoas assim, né? Porque mesmo que você esteja no concurso, competindo, gente, acho que o incentivo ele vale. Eu acho que vocês tiveram muito isso, acho que foi muito notório. Né? Sim, sim. Isso é legal. Incentivo Mais valeu. uma. Mais uma. Eu tô ansioso pelos nomes que estão aí. E o quê? Deixa eu ver, você não mostrou. Amigo secreto. Não, gente, ela... Coice ou aplauso? Aplausos. Nunca me fez nada. A gente não teve uma aproximação, também nunca participei de cortes. A gente teve conversas, desabafos do mundo do concurso mesmo. É uma menina que cresceu muito nos últimos tempos, evoluiu muito, levou bastante faixa para casa. Ela dá um show na passarela, disso todo mundo sabe, não pode negar, né? Ela vem sem freio, né? E ela inova na passarela. Tudo que vocês verem que é de diferença, vocês podem ter certeza que tem dedo dela. E ela, assim, falando um pouquinho, ela é muito esforçada. Muito também, esforçada, né? Dedicada no que ela faz. A gente vê que quando ela vai para o concurso, ela se joga, ela se entrega. Então, é uma pessoa que eu admiro bastante. Eu acredito, acho que ela não está participando desse que vai ter agora de Cotia, da queima do alho, mas deveria, viu? Até aconselhei ela para ela tentar Tabuão no passado, mas ela não conseguiu. Mas eu admiro demais, que é a Thalia. Isso aí, boa. Acho que tem mais nomes aí. Tem. O que assim? Pô, calma, mulher, respira. Vocês gostam, né, gente? Vamos lá, dela eu falo bastante. Isso vai dar coice ou aplauso? Coice. Coice. Era uma pessoa que já tive convívio, tá? A gente já teve bastante convívio. Participamos de uma corte, inclusive foi a minha primeira. Tentamos uma aproximação, mas eu acredito que ela é uma pessoa bem difícil de lidar. E é o tipo de pessoa que eu não gosto de ter muita aproximação, porque tem aquela síndrome de invejada o tempo todo. E eu não sou essa pessoa. Eu acredito que as coisas acontecem porque tem que acontecer e nem sempre é a inveja do próximo. E eu não gosto de pessoas que gostam de sobressair sobre tudo. A minha vida é melhor, a minha família é melhor e não existe ninguém acima de mim. Então, eu não gosto desse tipo de pessoa. Tentamos uma aproximação, conversamos, tivemos um babado recente no qual ela tentou me expor através das redes sociais dela, e eu sou uma pessoa que eu não gosto de deixar nada passar batido. Eu respeitei porque era um momento de vulnerabilidade da parte dela, mas eu chamei para conversar, esclarecer algumas coisas, porque eu não sou mais menina de ficar mandando indiretinha em Instagram, né? Então eu chamei para conversar, falei o que eu sentia, e ela
como sempre, quis se sobressair e me bloqueou, porque assim não teve peito para sustentar o que ela falou no Instagram. Então, é uma pessoa que é coice, não gosta de pessoas assim que se sentem aqui o tempo todo. Então, coisa, né? É muito assim, né? A gente tem muitas pessoas que criam coragem para falar as coisas nas redes sociais, né? Ah, eu não gostei de tal coisa. E assim, gente, isso até é um recado, assim. Às vezes você está falando ou criando um fake, alguma coisa aí para atingir uma pessoa, você nem sabe como está emocional. E que já aconteceu Sim, muito essa questão né? de fake, né? Então, assim, eu acho que concurso tem que ter sim essa competitividade, afinal, ali a gente está falando de beleza, de Sim, roupa. mas tem que ser uma coisa que as pessoas precisam respeitar, gente. Respeitar, Primeiro, E eu acho que, assim, a Cá trouxe muito isso, de chamar, de conversar, de trazer, até porque em algum momento isso já aconteceu com a gente também, estou trazendo isso aqui. Sim. Só que eu acho que vale a admiração, vale o respeito e vale muito a verdade, né, Cá? Isso. Eu acho que pra gente você daria aplauso. Com certeza. Bom, e antes da gente finalizar, tem mais um nome. tem mais um nominho. Ai, gosto muito. Eu já vou logo falar, né, gente, que a Day Burgos, maravilhosa. A gente teve uma aproximação muito legal agora no concurso do Tabuão. A gente ficou juntas do início ao fim, gente, desde os ensaios até o dia do concurso mesmo. E eu posso falar aqui que foi o concurso com menos sensação de competitividade. Ela é uma pessoa muito leve. Muito né? leve. Ela tem um espírito, gente. Muito leve. É uma energia que vale a pena estar do lado. Diferente de algumas que eu disse. Ela tem muito uma coisa que, se não for para ajudar, atrapalhar, ela não vai. Ela fica neutra, mas ela não te atrapalha. E a gente ficou próximas nesse concurso, curtimos muito. Eu fiquei como rainha, ela como primeira princesa. E aí, depois disso, a gente manteve essa proximidade, a gente conversa bastante pelo Instagram. Ela também é blogueira, né? Então, a gente compartilha experiências. É uma pessoa, como eu falei, com a energia áurea maravilhosa. Desfila super bem, super dedicada, esforçada, simpática. Nossa. E é aquela pessoa que não te olha com um olhar de competitividade, com um olhar de inveja. Ela é ela, gente. Eu acho que todo concurso deveria ter. Acho que quando ela foi passar faixa, junto com você no de Tabuão, ela até fez um vídeo empoderando outras mulheres, outras meninas, outras... Foi lindo. E eu acho que é justamente essa mensagem que essas meninas estão passando. Acho que a Camille tem muito isso, a Day Burgos tem muito isso. A Bruna teve isso. É de incentivar, gente, por mais pessoas assim. Ela é incrível. Gosto bastante. Não sei como será daqui para frente, se vamos nos inscrever em concurso. A vida dela também é uma correria, né? Assim como a minha. Já ela tá aqui com a gente. Com certeza. Mas eu queria compartilhar mais uma corte com a Day. Fica aí o convite. Gostei. Gostou do Foi Só Aplausos? Ai, amei. Você acha Amei, que né? pegou pesado? Não, né? Nossa, Camille, não entendi. Mostre suas palavras aí. E é isso, tá? A ideia é que a gente trazer um pouquinho da história das candidatas, trazer um pouquinho da sua história, falar um pouquinho dos bastidores, porque tem muita gente que não sabe o que acontece. Sim. Os perrengues, a correria. Por exemplo, geralmente são vários dias de festa que vocês acordam, já tem que não tem descanso. Todo esse processo. É muito corrido, não é? Muito corrido, não tem descanso. Eu falo que é para quem ama mesmo, tá? O mundo dos rodeios, porque fácil não é. E sem contar que lá dentro a gente somos olhadas o tempo todo, somos o brilho da festa, né? Como costumam falar. Então, às vezes tem desrespeito não só da parte masculina, tá? Mas da parte feminina, pessoas que te desmerecem o tempo todo por você ter levado uma faixa. E é correria, gente, do início ao fim. A partir do momento que você ganha uma faixa, não é só glamour, não, tá? Até porque aqui em Cotia, a gente não sabe como vai ser esse ano, né? Sim. Mas no dia seguinte é a queima do alho, né? Então vocês precisam estar lá depois cedinho, do concurso, né? Vocês ficam até tarde prestigiando a festa, né, o baile. Sim. E no dia seguinte tem que estar lá cedo. É loucura. É loucura, né? Mas é uma loucurinha que vale muito a pena e que fica marcado na gente. E a Cá sempre traz isso também, as fotos dela, né? Os momentos, os vídeos, ela registra tudo. E dá saudade quando você posta, assim, quando você coloca ali os TBTs. Porque é tão bonito, né? É um momento tão é nostálgico, né? E marca. Como eu falei, vicia. Você ganha uma faixa, você quer ganhar outra. E você se joga mesmo. E
eu gosto de deixar tudo bem registrado. Às vezes me pego olhando e eu falo, caraca, não vou participar de outro concurso. Aí eu olho as fotos e eu falo, não, eu tenho que participar de outro concurso. E aí chega aqui às vésperas e quer que a gente faça uma roupa em uma semana. No tempo recorde, a gente não tinha as informações, não tinha nada, a gente teve que fazer. E aí eu coloquei a Bonita também para trabalhar, a irmã dela, todo mundo. Foi uma superação. E a propósito, né? O violão do nosso cenário, ele foi perfeito. Que nós amamos, que fizemos uma roupa fúcsia. Foi incrível e Fúcsia, tá, gente? Fúcsia. O dia que chegou, ela deu esse presente pra gente, foi extremamente emocionante. Ai, que bom. Aqui na frente a gente está compartilhando algumas das nossas histórias, mas tem muitas coisas aqui que são nossas. Sim. E mais uma vez, obrigado por isso. Imagina. Mas eles merecem, gente, pela entrega deles mesmo, quando a gente decide se jogar nos concursos, eles vão com a gente, pega na nossa mão, e que por várias vezes eu quis desistir. No último segundo eu falar, não vou, com a roupa pronta, e eles falarem, não, você vai. Uma vez que, gente, vou contar. Pode contar. Da calça, ela chegou aqui, ela pediu a calça. Tabuão. Foi tabuão, né? Tabuão que eu ganhei, rainha. Aí ela virou, não gostou da calça, não foi cá. Nossa, a gente ficou muito triste. E esse é o meu, assim, se eu não gosto, e ponto. E ela fala, a gente não tem problema com isso não, viu, A gente gente? aceita bem esse feedback. Só que, por exemplo, ela tinha criado uma coisa, a gente criou outra, a gente fez e não era o que ela queria. Né? Eu recebi a ligação no dia do concurso, né? Foi. Cal, o que você quer não vai dar muito certo. Acho que não vai combinar. E eu já tinha planejado, na minha cabeça já estava tudo pronto. Era um dia que aconteceu tudo. No dia de concurso acontece tudo. E tudo para me desestabilizar. E aí o Mar me liga, eu indo maquiar. Cara, acho que não vai ficar legal. Aí oi? Eu já querendo surtar com ele, tadinho, bichinho. Mas, oi, como assim? Calma. A ele, eu vou preparar algo melhor. E eu fui me maquiar pensando o que é algo melhor que o Mar vai entregar. Eu não tinha noção. Quando eu me chego aqui, essa calça virou um sucesso. Porque depois que eu usei... Depois que o Mar lançou essa calça, gente, a calça que eu usei no concurso Tabuão, branca, com os detalhes rosa, e assim, foi totalmente diferenciada, exclusiva. Então eu amei, gente. Eu acho que foi a roupa mais bonita que eu usei. Obrigado. E falando em roupa, a gente vai para um próximo quadro que tem tudo a ver, que a gente vai falar muito de roupa. O que você acha, amiga? Tá preparada, gatinha? Eu nasci pronta, meu amor. E agora com vocês o nosso chicote Da da legenda. legenda. A ideia aqui é muito fácil. Ah, Você vai olhar para a foto que vai aparecer ali E vai criar e uma vai criar a legenda. A gente também vai Só criar. que a gente também vai criar a legenda. E a ideia aqui vou postar essa foto agora, a legenda é na hora. Tá bom? Não pode pensar muito, Você tá? falou que nasceu preparado. Então vamos para a primeira? vamos. Bora. Meu melhor look é a legenda. Asway. Asway. E a sua, pode falar. Eu sabia que vocês iam colocar esse macacãozinho. Não entendi. Ai, gente, uma legenda, né? É. Bonita só de beleza. Olha, gente, a gente descobriu recentemente que ela gosta da nossa coleção de macaquinho. Mas ela sempre estava lá plena. E assim, quantas vezes você já usou? Umas 3. A maioria dos concursos que eu ganhei. E a gente descobriu recentemente que ela gosta. Então a gente fez questão de colocar aqui. Tá? Você vai gostar. A legenda é Bonita só de beleza. Bonita só de beleza. Tá? Olha só. Nota 5. Nota 5. Vamos para a próxima. Ai, meu Deus. Oh. Nossa, gente seca, parece um osso. E eu vou colocar assim, P. A legenda vai ser P. Pelada. Pelada. Bom, amigo, nossa. Só um P. Eu vou colocar balada ou concurso. Boa! É uma interrogação. Nossa, amiga, eu acho que eu vou na balada de concurso. Pronto. Definiu, amiga. Olha, coloquei só Detalhe, é a casa das pessoas. Eu tô parecendo Mas, vale e esse foi o primeiro concurso dela. Primeiro, esse de cotinha, gente, É. que eu participei. Olha como tava Vamos para a diferente. próxima? Bora. Gostei. Ó, eu já sei. Mais que amigas. Friends. E você? Daí eu só gosto de uma. Tá bom, a legenda.
Mais que amigas. Mais que amigas feitas, ganhei. Tá parecendo um triângulo, né? Triângulo de amigas. E você, Maf? E aí? Não, BFFs. BFF. Adorei. Adorei as legendas. E você? Achei muito criativo. Próximo. Próximo. Sorriso com grade. Gente, vocês sabiam que era a minha maior de segurança? Era o aparelho, eu era a única que usava aparelho na época, viu? É, Amiga, você ganhou por causa do eu vou dar aparelho. um Eu também destaque. acho. Eu vou colocar. A legenda vai ser na aba do meu chapéu. Eu vou colocar, fiz o que pude. Primeiro começa. Literalmente, Adorei, amiga. amiga. Parabéns pelo Eu já o rosto de Mas é menininha, o gostoso cabelo. olhar e sentir orgulho, né? Porque assim, até falando e nos colocando nesse papel, as nossas primeiras produções também, a gente coloca nossas primeiras produções. Não, amiga. coloca não. Coloca Deixa só não. elas. Próximo. Se é pra tomar, Também. Aqui a legenda vai ser beleza sim. Entendedores entenderão. Não. É. Que maquiagem linda, viu? Entregou, né? A Lari entrega. Mas vamos lá. Pronta para não participar do rodeio. Porque foi o dia que não teve rodeio. bicha! Que bicha má. Teve, gente. Eu tava tão linda. Esse dia foi, mas as meninas estavam. E eu vou falar uma coisa. Para mim, esse dia foi o dia que eu mais entreguei. E assim, vamos falar uma coisa assim também de paleta, né, gente? Uma cor que as meninas não usam. Olha só como o vermelho A maioria Foi muito elogiado. Branco, né? olha E só, vermelho, uma coisa cor. mulherão, glamour. Foi muito elogiada essa cor em mim. Nossa. Incrível, tá? Tudo, Nem acho que tudo, hein? Maquiagem, produção, cabelo, pose, modelo, Entreguei. beleza, cinco, tudo. Tudo 5. Tudo Ai. Próxima. Esse monstrinho, essa coisinha Mas a gente fez a nossa abertura, tá, gente? Ela já foi fofa, Ela gente. já foi. Agora ela é um poço de grosseria que vocês viram aqui, né? A legenda vai ser Mini Camille. como do Kelly. Mini Kevin. Primeiro você começa, depois você melhora. Pra gente finalizar. Gente, ela tava doando o cabelo dela. Tem mais uma. Ai, Nota 5! 5. Essa tem que ser. Cara, eu queria que você falasse um pouquinho, porque nem se a gente desse 28 ali, que é o seu nome, você ganhava. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente desse momento, assim, de como foi. Era um concurso que tinha que ter uma camisa padrão azul, e a gente fez esse look. Né? É um concurso que ela já tinha ganhado. Que foi Cotia. foi Cotia. Então a cobrança foi maior, né? Foi maior. O seu foco era Rainha. E eu queria que você me falasse justamente, gente, nesse concurso, a Ká levou uma nota que a gente, acho que muita gente aqui não vai concordar, e comentem, já se inscrevam, já falem, quero movimento. Vamos agora. Porque, olha só, em produção, vamos falar de produção, porque às vezes a pessoa não gostou da beleza, mas produção, não gostou da produção, não gostei da beleza. Da também, desenvoltura de nada, né? Ela teve uma nota, assim, que... 0, né? O 0 no mundo Zero. dos que é o 5, gente. Fala um pouquinho dessa produção, dessa roupa, desse dia. Gente, vamos falar aqui. É um gala, né? É um- Parece que é uma camisa? Não parece, meu amor. É um traje gala completo, por completo. E me surpreendeu muito essa roupa. Você lembra o dia que eu cheguei aqui? Sim. Eu Você fiquei reclamou da encantada. calça também. Você reclama demais. Eu sou reclamona. Mas entregou muito esse look. Combinou. Eu não ela consegui escolher o meu fez- favorito, mas esse azul, ele Ela destacou. fez um vídeo aqui nos bastidores, no dia que ela colocou a roupa pela primeira vez, que ela falou assim, gente, eu tô emocionada. Tô assim. emocionada. E acho que ela até chorou. Daí ela chorou mais, acho que nesse dia, não foi, cara? Foi. Mas por N motivos, né? Vamos lá, é um concurso que eu fui muito confiante esse. Eu me entreguei mesmo, me joguei. Fui extremamente confiante. Eu acredito que eu tinha tudo para entrar na corte, tá? Eu não digo como rainha, não, porque tinha meninas melhores ali no quesito desenvoltura. Para mim, a minha roupa foi o melhor. Quem não gostou, se retire. Mas para mim, a minha roupa foi a mais bonita, gente. Vocês entregaram muito.
Deu até saudade agora, hein? Não, desse dia não. Não, de um Da roupa sim. Da roupa sim. A gente já entendeu. Mas foi um dia Ela que me falou, decepcionou. até trazendo esse recado trouxe. Não é, ela falou que trouxe quem entrou como confiante. Foi o único concurso que eu entrei Porque confiante. diferente do outro, ela se preparou. Ela sabia o que ela ia fazer. Ela estava bem preparada para a Sim. Ela tinha tudo isso. E transmitiu isso para os jurados também, né? Um beijo para todos. Exceto. Mas olha só, gente, essa é a reflexão. Ela não entrou, e aí a gente até bebe, né? É melhor, né? Vamos molhar as palavras antes de começar. Mas, até mudar a tela, pedir para a equipe mudar, mas a gente vai deixar dessa maneira, porque a gente vai olhar para lá e se inspirar, porque vocês vão escrever aqui o que vocês acharam desse look. Tá, gente? Bom, Cá, e a gente tem mais um quadro, né, porque a gente gosta dessas coisas, e a gente abriu uma caixinha de perguntas essa semana, e pedimos, né, lançamos você como convidada. Os fãs mandaram muitas perguntas pra gente. Os que não são fãs também, porque você movimenta as redes, hein? Meu amor, eu nasci pra ser influenciadora. Ainda tô no passo a passo de ser uma. E aí, o que eu ia pedir para você, por favor? Vamos responder as perguntas aqui da galera, trazer isso aqui, que são as perguntas da Arena. Nossa, eu tô amando o nome dos quadros. Vocês arrasaram! E ela achou que assim, a gente só vai compensar, a gente só vai... Bobinha, inocente, sabe de nada. Chegarem as perguntas da Arena. Má, posso começar? Vai. Então vamos lá. Tá, qual foi o look ou traje que mais marcou a sua vida que você usou em um concurso? O prata de Jandira. Prata de Jandira. A gente vai colocar aqui na tela, tá, gente? Para vocês depois irem acompanhando qual as... Esse prata de Jandira virou tendência. Porque depois que você usou, você pegou rainha. Essa e depois, se eu não me engano, teve mais 3 rainhas. Com a mesma roupa. Com a mesma roupa que ganhou rainha. E a gente colocou o nome de rainha, tá? De rainha. O look da sorte, tá? Pra quem vai começar, vão de prata. Foi o que mais te marcou? Foi. Foi o primeiro gala que eu usei, né? E pra mim foi uma experiência nova. E pelo olhar dos jurados, depois vieram conversar comigo. O olhar da Carol Rato também, maravilhosa, né? Mandar um beijo. E quando eu fiz, eu falei, né, Má? O Má questionou, você quer prata com o quê? Aí eu, prata com prata. Não, mas prata com o quê? Prata com prata, papel alumínio das cabeças da cabeça aos pés. Porque geralmente, eu até falei, vamos num prata tipo 80%, 20% branco. Não, prata. Falei, tudo, ela manda, né? Ela escolhe. Quem manda o cliente, amigo? É engraçado, porque, por exemplo, tem vários looks aqui no ateliê que a gente tem o nome das candidatas ou das meninas que participaram. E o look prata é o look família, né? Kemily. O look fúcsia é Kemily. Eu ainda tô ali pro fúcsia, tá? Eu tenho uma paixão por ele. Eu gostei muito do prata também. O prata deu o nome, né? E pelos que os jurados falaram, como eu falei, a Carol, a Dai, que são da organização, elas falaram, cara, quando você entrou, que a luz bateu. Parecia que ela tava toda de brilho. Assim. Eu parecia aquele globo de luz, sabe? Bateu a luz em mim e minha roupa fez assim, ó. Então, pra mim, foi a que mais chamou a atenção. E o seu desfile tava muito bonito também, cara. É isso aí, sozinha ali. Rainha, né, gente? Cara, e a gente queria saber assim também que mandaram aí pra vocês. Depois de conquistar o seu primeiro título, lá em 2020, o que mudou? Experiência, maturidade. Veio bastante maturidade. E, gente, eu era uma menina. Eu falo que o concurso me pegou da transição de menina para mulher. Eu ganhei o concurso de Cotia sendo uma menina e eu participei do rodeio sendo uma mulher. Em coisa de 2 anos, muita coisa mudou. Em 2 anos, por conta da pandemia, mas eu acho que essa mudança ela foi notória. Assim, acho que todo mundo te fala, a família te fala. É muito engraçado, né? Pega uma foto dela aqui do antes e do depois e vê como que é isso, né? Primeiro você começa depois você bem essa frase. E melhor de tudo, você tem orgulho, porque tem gente que tem vergonha de mostrar suas coisas lá de trás, no começo. Ela não. E tá certa. A gente tem que ter orgulho. Exatamente, porque foi uma história, gente. Você tem orgulho das suas primeiras roupas? Tenho. Tem? Tem, amigo. Era o que eu tinha, era o que eu podia. É isso. É isso. Tá bom.
Eu tenho pouco. Você fica, A gente tem que se jogar, né? O foco é ela, tá? E você, amiga? Tem mais perguntas Vamos aqui. lá, tá. Os Os fãs perguntaram mandaram. qual foi o concurso mais desafiador que você passou? O penúltimo, Cotia. Que foi Tia, esse, o Dia Azul, né? Eu falo que o concurso de Cotia é muito pesado. Eu não digo energia ruim e tudo mais, mas eu digo Disputa, né? disputa. É uma coisa muito doida, assim, de você entrar no camarim, você se fechar para o mundo e você querer concentrar toda a sua energia naquilo, sabe? Então, para mim, foi um concurso desafiador. Porque é o sonho realmente de todas É um as sonho. meninas. E é a minha cidade, né? Eu acho que o que mais me deixou decepcionada foi essa questão. Pô, é a minha cidade. Por mais que já tenha ganho, a gente sempre quer mais, né? E eu sonhava com isso, então eu me joguei, eu paguei assessoria, eu me joguei na roupa, no look que vocês fizeram. Então, assim, foi muito desafiador para mim do início ao fim. Eu não fiquei um dia sem ensaiar, diferente da primeira vez que eu ganhei, que eu não ensaiei, no último foi o que eu mais ensaiei e eu não levei. É aquela coisa, você começa a cobrar. Ô, Caí, falando em assessoria, né? Você ajuda também, você ensina as meninas agora. As meninas te procuram demais, né, para esse mundo de rodeio. Sim, eu dei uma pausa, né? Até hoje muita menina me chama, inclusive nesse agora da queima do alho. 3 meninas já me chamaram para assessoria. Por eu estar em alguns outros projetos, eu não estou focando nisso, mas é uma meta, viu? Em breve teremos uma assessoria muito bem feita, com vários benefícios para vocês. Já tá com propaganda. Já. Ei, Ainda não tem nome, vai ser patrocinador. mas Boa logo vai sorte, ter. boa sorte, vai com tudo. Acho que assim, literalmente, acho que quando você pega para você fazer, você Ela não faz, entrega, você detona. Então, vá. Tá, vamos lá. Tem mais uma perguntinha aqui. O pessoal quer saber se teve algum momento engraçado ou inusitado que aconteceu nos bastidores que você nunca contou pra ninguém. Só toma Vocês cuidado. estão lendo minha mente, né? Mas só toma cuidado com o que você vai falar, tá? Vamos lá. Não, fica à vontade, fica à vontade. Vai falar pra gente. No primeiro, de Cotia, no rodeio mesmo. Ah. Gente, eu vou contar que isso é muito engraçado. Eu quebrei a bota dos mas todos os dias. Tá, Botas. Todos os dias de show eu quebrei uma bota. Você acha bonito isso pra sua cara? Não. Outra show. Já tem um outro bastidor na capa. Eu achei que ela fosse eu falar posso falar esse. desse. Eu posso falar? Pode. A gente usou todos os dias o bendito do macacão de franja. E o último dia a gente tinha o look livre que vocês E a iriam culpa montar. foi minha, porque esse dia, gente, só me deu trabalho. Literalmente. Eu avisei. Ela sempre me fala. Eu avisei. É o coração e a razão, gente. Pra quem não conhece, é isso, tá? Mas. Quis inovar. Ele com as ideias dele. Oh, meu Deus. Segura, sustenta as Mas eu coisas. fiquei com dó dele depois, sabia? Foi doído, né? Sabe, gente? Surgiram alguns boatos, mas chegou. O meu corpo ele engana muito, gente. Quem olha assim e fala, ela usa um 40. Meu amor, hoje eu uso 44, 46, tá? E aí chegou na hora de vestir a bendita da calça, a calça não entrou, faltando 20 minutos pra entrar na arena, tá? E nós já estávamos no evento, nós não Sim. estávamos no E ateliê. todas as meninas prontas. Só faltava aquele. E o Mal olhou pra mim e eu falei, Má, não vai entrar ele. Vai entrar O que eles fizeram? Rasgaram a calça. Cortaram, né, a calça daqui até onde a bota cobria. E eu fui com a calça aberta. Porque Porque não ele tinha entrou. como. E entrou. Entrou. A minha batata gordinha, né, meu amor? Entrou. Mas entrou. E deu tudo Entrou ela certo. maravilhosa. E eu amo aquela foto, viu? Eu amo Ah, aquela é foto. verdade, né? Quando ela tá no carro, Ela né? tem uma foto Linda. belíssima com esse look, assim, que não dá pra ver o rasgo. Ninguém viu, ninguém sabe. Ninguém viu. Ficou Isso pra foi história. os bastidores. Ainda bem que é você, porque senão a gente ia falar também algumas coisas dos nossos bastidores, mas depois você vai ter um tempo pra isso. Depois tá? eu vou entrevistar vocês. Tá bom. Kai, pra gente terminar aqui essa pergunta da Arena, se você pudesse dar um conselho pra quem tá começando agora, qual seria? Assim como você dá muito conselho pra gente, né? Pra menina que vai começar, a menina que vai se inscrever, tô começando, o que você falaria? Ensaiem. É o mais importante, tá? A gente sabe que a confiança não vem de primeira, principalmente se for o primeiro concurso. Bate uma insegurança, mas quando a gente ensaia, a gente tem certeza do que a gente vai fazer. Durante o desfile, a gente fica mais segura. Então, é o que eu
tenho pra falar é ensaiem muito e se joguem, sabe? É até o que a gente fala quando as meninas vêm aqui provar roupa. Gente, ensaia. Ensaiem. Porque no momento que você tá nervosa, você não sabe o que você vai fazer. Se você não ensaiou, é assim, você vai entrar e vai sair, ninguém E vai ninguém lembrar de vai você. lembrar de você. A roupa ela é importante e eu falo que é É um conjunto, É um né, conjunto. gente? mas o desfile, a entrada, ela. Hoje em dia as meninas estão inovando muito. A Thalia, ela Que a vem gente inovando comentou. muito. E dá medo, tá? Eu falei pra eles esses dias, eu não tenho coragem de participar, porque o último que eu fui jurada de Calcaia, as meninas inovaram tanto que me deu medo. É verdade. Virou uma disputa de coreografia. De coreografia. De luta, Olha, de beleza. e eu digo que tá tipo nível Barretos. Porque Nível Barretos é Barretos. assim. É dança, é É. tudo. Ô, Ká, de novo, né, falando assim pra todo mundo, já falei isso pra ela várias vezes, é lindo ver você na passarela, assim, é lindo ver você desfilando, você como jurada, você passando, você entregando faixa, é lindo de ver. Então, assim, Falando nisso, eu tive alguns convites aí para alguns Continua. próximos concursos de júri, viu? Nossa, Cá, sabe o que eu ia te perguntar? E agora é uma pergunta Marcela, tá, gente? Não foi da caixinha de perguntas. Tem mais algum concurso ou algum que você almeja, assim, que você pretende participar? Não sei. Eu sempre falo que não, né? que eu Então, parei. por isso, é pra me preparar. avisa pra gente, né, por favor. Eu posso tentar. Eu sou de lua, gente. Então, assim, hoje, Camille, hoje, com os projetos que eu tô lançando, não consigo pensar em concurso, como eu falei, tem que estar disposta para ensaiar e tudo mais. Mas o meu sonho ainda, não sei se felizmente ou infelizmente, é Cotia, gente. É a minha cidade, né? Mas quem sabe no futuro próximo, né? Eu acredito que depois disso eu quero voar para longe. Barretos é o foco de todas as meninas. Eu vou falar uma coisa aqui, trazer isso para você que está assistindo, que não conhece concurso, que nunca participou, que está nesse mundo agora. Existem muitas meninas que começaram, se prepararam, foi 1, 2, 3, 4 vezes para conquistar uma faixa. Então, assim, não desanimem, não é de primeira. Ou às vezes já vou perder para essa menina que já ganhou. Não, Nem não sempre. Como foi Cotia, né? Tinha 30 meninas Então, experientes. cada menina é uma menina, cada roupa é uma roupa, cada menina é uma história. E arrasem na passarela, né, Mar? Vivam aquele momento e deixa acontecer. Se for para ser, vai ser. E é o que eu falo, a gente nunca sabe a cabeça do jurado, viu? É uma incógnita. E a gente quer muito te agradecer por esse momento, por estar aqui com a gente. Você foi uma das pessoas que mais incentivou mais uma vez, né, Mar? Sim, Muitíssimo obrigada. obrigado. Eu tô tão feliz, gente, de Isso participar. aqui, se não fosse a Cá falando pra gente. E a gente, em meu nome, em nome da Mar, em nome do ateliê, a gente queria fazer para você uma pergunta aqui. Ou você quer uma pergunta polêmica, Ou um presente. Ai, meu Deus do céu, bora. Mas peraí, cara, antes de você responder, vamos agradecer novamente nossos patrocinadores. Novamente, não aconteceria isso se não fosse a Cá. E tá uma delícia, viu, gente? Não queria falar, não, mas tá uma delícia. Você gostou do cafezinho? Coloca um videozinho aí desse café maravilhoso. Vamos agradecer a Queijo Dilma Festa a Lumière. e a Perfil MKT. Gente, Obrigada. e você pode ser o próximo, tá bom? Cá, um presente misterioso. Ou uma lindo, polêmica. Não, não escolheu. ou uma polêmica. Não, deixa eu enrolar, né, que a gente caprichou. Um presente misterioso, meu amor. Fique à vontade. Mas se você Já chega escolher- de polêmica Não, por mas se você hoje. escolhesse a polêmica, você ia ficar com o presente, porque a gente já fez. Não fica à vontade, esse é um presente misterioso, ele é total, todinho seu. Então, Tá pesadinha a caixa, hein? use, aproveite. Ah. Vocês pegaram o brilho sumindo? Entendedores entenderão, ela vai aproveitar muito esse presente, né, Mar? Vai, com Chama a certeza. gente pra discutir, ó, o Sal Grosso já tá aí também, se você quiser. Eu adoro, viu? Vai rolar um churrasco depois daqui? Vai Vai rolar um churrasco. Tá, eu vou passar uma Tá sopa. bom, passar no lugar aí, uma açougue, pegar umas carnezinhas aqui pra gente. Tá bom? Não. Vocês são Churrasco tá garantido, gente.
Eu sabia que ia ter. Você Eu gostou do sabia. seu presente? Eu adorei, mano. Ansiosa pro churrasco. E agora, para a gente finalizar, é um presente de verdade de um dos nossos patrocinadores, tá bom? A gente não ia fazer essa mas o brinde da gata até sumiu. Cara, olha que lindo. E Mimosinha pra aproveita. Ai, amei. Você Olha acabou. só, gente. Nossa, chocolate, minha fraqueza. E aí, para a gente finalizar, como foi? Gostou? Adorei. Estamos aprovados? Muito. 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 Eu quero ser contratada pela equipe, tá? Pra estar aqui em todas as meninas que vierem. Exceto, mas. Mas ela não para, Ela né? não tá. A gente nem Gente, perguntou, tá vendo? A gente provoca, não é não. Ô, Thay, se fosse para você deixar uma mensagem para você, aqui, para todo mundo, para que você pudesse revisitar isso em algum outro momento, o que você falaria para cá que começou lá atrás e para cá que está aqui hoje? Não deixe uma nota baixa te definir. Eu acho que é isso. Eu deixei me definir por uma nota. E não vale a pena, gente. Não vale a pena. Não é uma nota que define a nossa beleza, a nossa desenvoltura. Enfim, tem coisas que são bem maiores que isso. A gente tem que saber do nosso valor. E a gente até fala disso, gente, até trazendo um pouquinho dessa fala da cá, porque não foi uma nota que influenciou isso, até porque eu acho que o mais gostoso é você ouvir o público e as pessoas, Sim. não só a família Mix, Uma falando movimentação você, grande. Letícia, e eu já vi muita coisa ao contrário, tá? De meninas ganhando uma faixa, das pessoas falando, não é, porque essa pessoa, eu acho que É muito muito pior. mais gratificante é isso, por um apoio. Eu já falei isso uma vez, desde o primeiro concurso eu falo, melhor do que você ganhar é você ser reconhecida. Ainda mais eu que trabalho com a internet, né? Então, às vezes, pelo fato da gente não ganhar, a gente acaba sendo mais reconhecido do que se tivesse ganhado. Foi o que aconteceu. Em Cotia, eu fui bem reconhecida, recebi muitas mensagens. Patrocinadores, que inclusive a gente tem esse gasto de roupa, locomoção. Eu tive 2 patrocinadores que pagaram tudo mesmo, eu não ganhando o concurso. Então, melhor do que ganhar, você ser reconhecida e o público saber que você deveria ter ganhado. Isso aí. Vamos aproveitar esse momento da cá, né? Porque ela gosta de falar. Chama o pessoal aí para se inscrever, para Se curtir. inscrevam. Eu acredito que o concurso não vai acontecer agora daqui de Cotia, mas quando surgir aí eu vou estar sempre postando para vocês e quem sabe a gente não se encontra nesse concurso de novo, né, meu amor? Ai, começou. Ai, eu não aguento. Mais uma vez, muitíssimo Obrigada. obrigado. Eu que agradeço. Todos os aspectos, por incentivar, por apoiar, por acreditar, mesmo quando a gente não acreditava. Mas eu já sabia que ia dar certo desde o início, gente. Eles têm cada trocadilho que às vezes eu fico besta. A cara de santo, né? É um santo. Obrigado. Obrigada. Eu que agradeço vocês pelo convite, pela presença também no podcast de vocês. Eu tenho certeza que esse é um projeto que vai evoluir muito, vai crescer muito e que as meninas que estão começando vão ter esse amparo, Sim. saber por onde começar. E você que está aí, não perca o nosso próximo episódio, a nossa próxima convidada. E, mais uma vez, se inscreva e muito obrigado, né, Mara? Obrigada, gente. Obrigada. Beijo! Beijo.